Olá, galerinha do nono ano! Estamos de volta para mais uma aula do nosso conteúdo, dando continuidade. Que bom que você chegou, estamos juntos. Então, hoje nós vamos abordar com nosso conteúdo fatoração da soma ou da diferença de dois cubos. Bom, então vamos observar aqui. Nós já sabemos que fatorar é tornar esse polinômio com um produto, certo? Você vai ter um polinômio e você vai ter a missão de transformar esse polinômio em um produto, que nada mais é do que uma multiplicação. Você vai partir de um polinômio e vai ter um produto de dois outros polinômios, né? Aí vamos aqui, a soma ou a diferença de dois cubos, recordando aqui o sentido de cubo. A palavrinha cubo indica que um termo está elevado ao expoente 3. Então, toda vez que você vê essa palavrinha cubo, então já nos remete ao quê? Lembra lá quando você estudou o cubo da soma, o cubo da diferença de dois termos? São polinômios que têm uma regularidade e uma especialidade que é o expoente 3. Mas vamos aqui analisar a seguinte situação. Primeira situação. Na primeira situação, nós temos o polinômio x mais y vezes o polinômio x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Vamos realizar essa multiplicação, vamos realizar este produto, né? Então, lembrando da regra, cada termo do primeiro parêntese multiplica, por sua vez, cada termo do segundo parêntese. Então, nós pegamos o x, que é o primeiro termo. X vezes x ao quadrado, nós vamos ter x ao cubo. X vezes xy, nós vamos ter x ao quadrado y, pois x vezes x, eu conservo a letra e somos expoentes. 1 mais 1, 2. Lembrando também que é um produto, então eu tenho que fazer o jogo do sinal. Mais com menos, dá menos. X vezes y ao quadrado, xy ao quadrado, mais com mais, repito, coloco o sinal de mais. Então, eu peguei o primeiro termo e multipliquei cada termo do segundo. Então, aqui nós tivemos a primeira multiplicação. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo com o segundo termo do primeiro parêntese, que é o y. Então, nós vamos ter mais com mais, coloca já o mais lá na frente. Y vezes x ao quadrado dá yx ao quadrado, ou x ao quadrado y, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Como aqui nós já estamos colocando o x em primeiro, a gente continua colocando o x em primeiro. Y vezes menos xy, mais com menos, menos. Y vezes xy vai dar xy ao quadrado. Xy ao quadrado. Mais com mais dá mais. Y vezes y ao quadrado, temos y ao cubo. Pela propriedade da simetria, que nós já estudamos anteriormente, quando dois termos têm a mesma estrutura, parte literal e coeficiente, e sinais trocados, nós dizemos que eles são opostos. Então, eles se anulam. A soma deles, o que quer dizer? Que a soma deles é igual a zero. Então, menos x ao quadrado y com mais x ao quadrado y é igual a zero. Então, eu vou simplesmente anulá-los. Mais xy ao quadrado com menos xy ao quadrado também se anulam. Então, vai restar dessa multiplicação apenas x ao cubo mais y ao cubo. Esse é o polinômio na sua forma reduzida. E o que nós vamos aprender agora é fazer o inverso. Nós vamos aprender, nós precisamos fatorar, certo? Então, nós temos o polinômio x ao cubo mais y ao cubo. Esse é o nosso polinômio de origem.
e ele é igual a x mais y vezes x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Essa é a forma fatorada. Mas em ambas as expressões, nós temos o mesmo polinômio. Ele está escrito de duas formas diferentes. Aqui ele está na sua forma que nós chamamos de forma reduzida, e aqui ele está na sua forma de fator, na sua forma fatorada, assim nós chamamos. Professora, mas como a gente vai fazer isso? É uma regra para todos? Então, é regra para toda vez que você tiver, certo? Quaisquer dois termos que eles estejam elevados ao cubo, a soma, o cubo da soma de dois termos, para você ter o polinômio na forma fatorada, você vai colocar aqui dois parênteses, certo? A multiplicaçãozinha aqui no meio. E aí, você vai ter o primeiro termo mais o segundo termo, você identifica quem é o primeiro e quem é o segundo, porque aqui é positivo, certo? Então, aqui vai ser o primeiro parêntese, vai ser também o sinal de mais. E o segundo fator, o segundo parêntese, vai ser composto por uma regrinha. Lá a gente vai recordar um pouquinho do cubo da soma. Então, você conhecendo o primeiro e o segundo termo, no segundo parêntese você vai colocar o primeiro termo ao quadrado menos o primeiro vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Então, aqui você tem a forma fatorada do cubo da soma de dois termos. Isso acontece também com a diferença, com o cubo da diferença. Vamos ver agora aqui, analisar o exemplo 2. Nós temos x menos y vezes x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Então, a gente faz todo aquele processo multiplicando x por x ao quadrado, x por xy, x por y ao quadrado, faz todo aquele procedimento, vai resultar em x ao cubo menos y ao cubo. Note que aqui o primeiro parêntese eu tenho um sinalzinho de menos. Então, vale a mesma regra. Quando eu tenho o cubo da diferença de dois termos, esse cubo da diferença de dois termos é dado pela regrinha. Você pede para você fatorar. Então, você vai imediatamente abrir dois parênteses. E esses dois parênteses vão ser multiplicados um pelo outro. No primeiro parêntese, você coloca os dois termos que estão aqui, ó, o x e o y, do mesmo jeitinho, só tirando os expoentes, claro, né? Então, eu escrevo aqui x menos y, do jeito que foi lá. A diferença é que no segundo termo, no segundo polinômio, que vai ser o meu fatorado, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escrever o primeiro termo ao quadrado e todos os termos serão positivos, porque na hora da multiplicação aqui, da simetria, esse daqui vai negativar alguns desses outros. Então, nós temos todos os sinais do segundo no cubo da diferença vão ser positivos. Então, você pega o quadrado do primeiro, o primeiro vezes o segundo e o quadrado do segundo. Esse vai ser o nosso segundo fator. Primeiro fator vai ser só um binômio. Lembra? São só os dois termos. E o segundo fator da nossa multiplicação, da forma fatorada, vai ser um trinômio, tá? Então, essa é a maneira de você fatorar o cubo ou da soma ou da diferença entre dois termos de um polinômio. Outra maneira, a gente tem aqui, fatorando mais de uma vez. Existem algumas situações onde nós vamos fatorar o polinômio e ele ainda vai gerar, na forma fatorada, ainda vai nos possibilitar fazer uma outra fatoração. Vamos aqui, nós temos x à quarta menos 16. Quando eu observo aqui, eu tenho a diferença entre dois termos. E esse polinômio tem uma
peculiaridade. Eu posso fazer a diferença da raiz quadrada desses dois termos, tá? Ele não tem fator comum, então eu vou pelo outro caminho. Então, tirando a raiz quadrada de x elevado à quarta potência, é x ao quadrado. E a raiz quadrada de 16 é o número 4. Então, como é a diferença, nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos. Vamos recordar os produtos notáveis. Produto da soma pela diferença de dois termos, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Então, aqui nós temos a forma fatorada desse polinômio. Mas eu ainda percebo que esses fatores eu ainda posso fatorar. Então, mais uma vez, o x ao quadrado, ele tem raiz quadrada, eu tenho aqui um quadrado da soma de dois termos. E aqui eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Então, a gente fatora. Quem é x ao quadrado mais 4? Ele é igual a x mais 2 mais x mais 2, certo? E quem é x ao quadrado menos 4? Ele é x mais 2 vezes x menos 2. Então, essa aqui eu escolho e vou fatorando. Existem polinômios cuja fatoração existe a aplicação de mais de uma técnica. Então, é isso que nós acabamos de fazer. Você vai fatorar pelo fator comum, depois você vai observar que um dos termos tem um trinômio quadrado perfeito. Aí a gente já aprendeu na aula anterior, volta lá na aula anterior e assiste como fatora o trinômio quadrado perfeito, certo? Então, com esses bizus dessas duas páginas, 79 e a página 80, nós vamos ter uma atividade, certo? Para ser respondida. Usando a fatoração para resolver equações. Esse aqui nós não vamos abordar agora não, porque a nossa atividade não vai trabalhar essa questão. Então, a gente vai aqui na página 80, né? Vamos pular para a página 81, onde vocês terão que responder as questões de número 1 e 4, tá bom? Espero que tenha ajudado essa revisão. E aí, vocês vão tentar praticar agora a página 81, a questão de número 1 e de número 4. Tá certo? Até a próxima aula e bons estudos para vocês. Lembrem-se sempre, a perseverança é o que faz a gente alcançar nossos objetivos. Não podemos parar na primeira dificuldade, não. Não conseguiu da primeira vez? Vai fazendo, assiste a aula novamente, faz até você conseguir, tá bom?